Registro com muito prazer a presença dos nobres deputados Adalberto Freitas, Luiz Fernando Teixeira, Márcia Lia, Dirceu Dalben, Bruno Ganem e Mônica da bancada ativista. Solicito à Secretaria a leitura da ata da reunião anterior. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputada Márcia Lia. Para requerer a dispensa da leitura. É regimental, pedido de Vossa Excelência. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Fica considerada aprovada a ata da 10ª reunião ordinária desta comissão. Passamos à ordem do dia. Pergunto se todos os parlamentares estão com a ordem do dia em mãos. Item 1. Pela ordem. Pela ordem, deputado Bruno Ganem. Gostaria de pedir vistas do item 2, 3 e 4. É regimental, pedido de Vossa Excelência. Pedido de vistas do item 2, 3 e 4. Dando continuidade Pela ordem, aos nossos trabalhos. Pela ordem, Uma palavra do deputado Luiz Fernando. O deputado Bruno Ganem tem acompanhado diariamente, é regimental, naturalmente, mas assim, deputado, eu acho que temos que estar colocando, eu acho que é importante a população de São Paulo saber da postura de cada um dos deputados aqui dentro, né? A deputada Mônica, da bancada ativista, ela pede uma audiência pública para debater um projeto, Renasce Tietê e influências de projetos de lei da casa para saber. E a base aliada do governador Mário Covas tem deixado claro dentro dessa casa que tem compromisso com o governador, não é com o meio ambiente. Eu quero me solidarizar com a deputada, dizer o seguinte: talvez esse discurso, pessoas que se elegem em cima de um discurso, quando não tivermos mais o que fazer, talvez eles falem, eu errei ali atrás. Por isso, eu acho que nós precisamos denunciar quem é que está pedindo a ordem, até porque eles recebem, eles têm isso à vista, é regimental. Agora, eu só lamento que o meio ambiente é que é a vítima, e vítima dessas posturas que o governo determina que tome. O que a senhora quer fazer? É só uma audiência pública. A senhora não está fazendo proposta de projeto de lei que possa interferir em nada, e daqui a pouco, graças a Deus, não tem mais quem pedir, aí nós vamos fazer essa audiência pública. Mas eu quero me solidarizar com a deputada Mônica, mas também com o meio ambiente, que está sendo acabado, está sendo destroçado, e para pior, senhor presidente, tem um projeto de lei na casa onde o governador, e talvez essas pessoas vão votar a favor, essas pessoas todas vão votar a favor, o governador pede a possibilidade de fazer um empréstimo para despoluir o Rio Pinheiros. E tem tudo a ver com essa proposta, mas aí tem um discurso para o eleitor de defesa do meio ambiente e tem uma postura dentro dessa casa que é contra o meio ambiente. Mas, assim, é só um desabafo. Está registrado. Com a palavra a deputada Mônica, em seguida o deputado Bruno. Nesse sentido, mais uma vez, como eu disse semana passada e tenho insistido aqui, eu sempre estive à disposição dos deputados, reconheço que é regimental, mas também tem uma coisa que esse pouco tempo da casa tem me oferecido e me obrigado a aprender, são manobras de obstrução do que a gente entende como negativo ou que a gente não quer que se aprove ou se faça, para evitar a votação, porque é o que nos resta quando não há debate de verdade e franco para ser feito. O projeto é bastante simples. Aliás, uma vista se dá em alguns segundos, porque é um pedido de audiência pública apenas para debater o Renasce Tietê, que já entrou em pauta, que já teve 2 horas por discutido ontem, que é mais um projeto econômico-financeiro na casa dos milhões, que a gente já está assistindo há mais de 20 anos, um projeto de despoluição desse rio, que é muito importante para o abastecimento de água dos interiores, por exemplo, para a saúde dos interiores que estão imersa na espuma do rio Tietê, para a vida humana, para a vida animal de um rio que está morrendo, que
tem toda a sua fauna, flora no entorno prejudicado. Então, eu realmente quero lamentar e deixar aqui bem pontuado que o projeto e o pedido é bastante simples. É um pedido de audiência pública para debater um projeto do governo do Estado que trata de um tema importante de interesse de todos, que é o Renasce Tietê, e que tem como financiamento, principalmente, Banco Internacional, ao mesmo tempo que já começa a tramitar nessa casa um projeto de empréstimo de dinheiro público para a indústria automobilística, que no Brasil não tem nenhuma contrapartida ambiental. Então, obrigada, Luiz Fernando, por deixar as coisas explícitas. Eu acho que o debate tem que ser feito. Obstrução é legítima, é direito regimental, mas também fica aqui também a nosso posicionamento de pesar. Pesar porque a gente contava com alguns parceiros fidedignamente nessa pauta, que é uma pauta do nosso coração, mas que, para mim, isso é obstrução. E tudo bem. Acho que cada um sabe pelos motivos que obstrui aqui. Dando sequência aqui, quero só registrar... Pela ordem? Vou passar a palavra para Vossa Excelência já. Quero registrar só a justificativa do deputado Reinaldo Augusto ao não comparecimento da reunião, fazer registro aqui do meu amigo Terassi, ex-vice-prefeito de Embu, que está aqui também, e passar a palavra, então, ao deputado Bruno Garém. Perfeito. Bom, apenas para registrar, como já foi dito, o pedido ele é regimental. Eu, portanto, estou dentro do regimento ao solicitar, mas, muito além disso, o que eu queria aqui registrar é que aqui na casa, naturalmente, as pessoas, cada um tem um alinhamento político, né? E ter um alinhamento político não quer dizer ser a favor ou contra o meio ambiente. São questões distintas, né? E o que eu quero colocar nesse sentido? Da mesma forma que um projeto de meio ambiente ele pode ser discutido, vamos dizer assim, dentro de um viés governista ou de um viés de oposição, da mesma forma, a mesma lógica vale para um requerimento. E dentro disso que eu estou colocando, eu pedi vista sim, e o que eu quero colocar é que não tem a ver com o fato de votar a favor ou contra posteriormente. E também, se existe uma lógica aqui de trabalho, não vai ser uma lógica contrária ao meio ambiente. São questões distintas. Não é contra o meio ambiente, é contra um instrumento legítimo, que é o requerimento, né? Mas que dentro de uma lógica de um diálogo, e eu sempre estive aberto ao diálogo, como dialogaram comigo aqui, eu estou à disposição para ouvir, né, em relação a esse requerimento. E só para registrar de maneira definitiva, quem tem acompanhado a Comissão de Educação sabe que alguns alguns requerimentos, que inclusive eram do Janase, né, da Bebel, já foram aprovados com um empate, né, vamos dizer assim, um empate onde desempatou, ou seja, com um voto decisivo, e o voto decisivo também foi o meu, né? Ou seja, mas teve uma diferença. Houve um diálogo, houve uma construção, houve um entendimento da minha parte, e eu votei a favor. Estou aberto ao diálogo. Muito obrigado. Dando sequência Pela aqui, ordem, presidente. passa a palavra à deputada Márcia Lia, em seguida ao deputado Adalberto e sequência ao deputado Dirceu Dalben. Bom, muito boa tarde a todos e a todas. O deputado Bruno Garém, ele reconheceu que a questão aqui é do alinhamento político, né? Então, há um alinhamento político claro, né? E não adianta tentar enrolar, enganar aqui, com todo o respeito, porque nós sabemos que o Tietê, há 25 anos, eu quero um café, o Tietê, há 25 anos, se tenta limpar o rio, já se gastou bilhões de reais nosso, né, do povo de São Paulo, e essa despoluição, ela se transformou aí num grande mito. Aí sim é um grande mito, né? A despoluição do Rio Tietê é um grande mito. O povo paulista está esperando isso há 25 anos e isso não acontece. Então, eu acho que seria extremamente legítimo, até porque ontem esse projeto já foi pautado para discussão. Já tem 2 horas de discussão desse projeto de lei e nós não tivemos a oportunidade
de poder discutir esse projeto de lei e todos os aspectos importantes, sejam do ponto de vista social, do ponto de vista ambiental, do ponto de vista econômico, do ponto de vista de tudo aquilo que implica, né, neste empréstimo de bilhões de reais. Para nós está claro que o alinhamento político vai aprovar esse projeto 836, eu não tenho dúvida nenhuma, né? E, mais uma vez, o povo de São Paulo vai pagar a conta, né, pela ineficiência, pela falta de condições de resolver o problema. E a gente sabe que em outros países do mundo, onde também se tinha rios poluídos, essa despoluição foi feita com muito menos recurso, com muito menos tempo, com muito mais eficiência. Então, assim, é o alinhamento político, sim. São 25 anos que a gente aguarda aí para que esse rio Tietê seja despoluído e as pessoas cumprem tarefas aqui nessa casa. Infelizmente, dói no coração da gente, deputada. Agora, eu sugiro que a gente faça essa audiência pública, independentemente da comissão. Vamos fazer. Vamos fazer audiência pública, independentemente de aprovar esse requerimento, porque não há necessidade para o deputado. O deputado não pode ser franqueado de fazer audiência pública. Então, eu me disponho, inclusive, a contribuir com Vossa Excelência para que a gente possa fazer uma belíssima audiência pública, chamar todos os ambientalistas do Estado de São Paulo, exigir, né, que esse governo se depare novamente sobre a questão ambiental, porque existem inúmeras implicações nesse projeto de lei e, mais uma vez, o povo de São Paulo paga a conta pela irresponsabilidade dessa casa. Você me permite uma parte? Permito. É importante a gente dizer que esse projeto está aqui nessa comissão já há muitas semanas. Que é um projeto que não tem... É um pedido que não tem mais do que uma página. Ele pede a realização de uma audiência pública para tratar do projeto Renasce Tietê e convida o secretário para prestar esclarecimentos, porque eu acho que é nosso papel, a nossa atribuição, antes de votar um projeto dessa complexidade, entendê-lo. Inclusive, a nossa obrigação, foi para isso que a gente tem aqui. Então, um projeto simples, de uma página, que está aqui tramitando há muitas semanas, porque sistematicamente os aliados do governo, e aí justifica os aliados do governo quererem blindar o secretário de prestar justificativas, tem impedido, que não impede, porque a gente pode realizar a audiência a qualquer momento e vamos fazê-lo, mas a surpresa é quem é que está se colocando do lado da proteção do debate sobre esse projeto. Porque a gente chegou aqui por muitos caminhos. Eu acho que um dos caminhos, seja para a proteção animal, seja para a proteção da fauna, da flora, enfim, da água, das pessoas que são prejudicadas, tanto na sua saúde, pelas condições do Rio Tietê, seja no seu financeiro, porque é dinheiro do contribuinte que vai para banco estrangeiro, e a gente não tem ainda uma resposta se nós temos esse dinheiro dentro do governo do Estado de São Paulo. É uma pena que os deputados se recusem a debater. E eu sei o que está acontecendo. Eu sei o que está acontecendo, que isso fica explícito. Eu estou pagando por ousar fazer nessa casa um debate ideológico. Eu me coloquei contra projetos de deputados 2 vezes nessa casa e coloquei por me discordar do mérito, porque aqui a gente não veio para fazer amizade, a gente não veio para ninguém gostar da gente, a gente veio aqui para defender o que a gente acredita e as pessoas que a gente acredita. E agora, quem acredita no contrário, que acha que a gente tem que fazer amizade, que tem que baixar a cabeça para os mais velhos, estão tentando me punir e me disciplinar. Mas a gente vai continuar fazendo oposição de tudo que a gente achar ruim e contrário. E a gente vai continuar trabalhando nos termos regimentais, porque se tem uma coisa que eu fui obrigada a aprender nesse pouco tempo, é entender o regimento e saber qual é o limite e até onde a gente pode ir. Então, tudo bem, vida que segue. A gente só documentou aqui com quem são os aliados das pautas e quem não são, com quem a gente pode contar e com quem a gente não pode. Deputada Marcelia. Pois não. Eu quero, mais uma vez, corroborar, né, e eu acho que fica claro os acordos nessa casa. E o que eu lamento é que o governo tenha plantado nessa comissão, e eu achei que essa comissão fosse ser uma comissão diferente.
pela composição inicial, eu imaginei que aqui dentro tivessem pessoas que, de fato, viriam para lutar contra todas essas barbaridades que os governos têm permitido contra o meio ambiente, muitas vezes estimulado. Né? Agora, a gente entende, deputado Bruno, eu sei que isso é um direito constitucional, é regimental de Vossa Excelência. O que eu lamento é que eu imaginava que o senhor fosse defender o meio ambiente. O que está em jogo hoje é que o senhor é um deputado novo, mas o que está em jogo hoje é a qualidade das águas, dos rios. E o que a deputada quer não é uma proposta de lei, ela só quer ouvir universidades e outros entendidos do assunto, até porque pauta aqui é a tentativa de ser deputada responsável. E o nosso compromisso ideológico é com o meio ambiente. Agora, o que fica claro, assim, eu quero deixar claro para o senhor, para os ouvintes da TV Alesp e para a assessoria que nos acompanha, é, de fato, o nosso desapontamento, porque eu tenho princípios. E eu sigo os meus princípios, independentemente de acordos políticos que o senhor possa ter feito com o governo. É que quando a felicidade que eu tive quando nós tomamos posse aqui nessa comissão foi porque nós imaginávamos que o senhor fosse um aliado do meio ambiente, das águas, dos animais. E nós estamos percebendo, deputado, que com esse gesto o senhor nos decepciona, mas eu tenho certeza que o senhor está decepcionando os seus eleitores, porque o senhor foi eleito em cima de uma pauta e no primeiro acordo a pauta foi para o espaço e nós não podemos... Agora, quero dizer, deputada Mônica, vamos nos juntar. Eu tenho certeza que o deputado presidente dessa comissão, Caio, que defende de fato o meio ambiente, estará ao seu lado, a deputada Marcialia, eu, e tenho certeza que outros deputados também estarão. Né? E sabemos também quem não convidar, porque é balela. Né? Mas, assim, é triste, é muito triste. Eu acho que quem perde com essa postura do nobre deputado é o Estado como um todo, é o meio ambiente, é o Tietê e todos os seus afluentes, enfim. É muito discurso, mas a prática é repugnante. Pela ordem, senhor presidente. Bom. Pela ordem, deputado Bruno, como ele foi citado, eu vou pedir para que, se o deputado Dalberto e o deputado Dirceu aceitarem, que ele possa fazer uma manifestação antes deles. Eu só pediria, eu compreendo aqui a importância dessa discussão do requerimento. Nós temos o item 1, que não foi tirado de pauta, que é um item que tem um voto do relator, deputado Adalberto, tem um voto em separado do deputado Luiz Fernando, tem cota do deputado Dirceu, então seria importante que a gente pudesse tentar dar sequência na nossa pauta aqui, para a gente tentar esvaziá-la. Tem o item 5 e o item 6, que também estão aqui. Mas com a palavra o deputado Bruno Ganem. Olá. Bom, de fato foi citado diversas vezes. Eu estou vendo aqui nitidamente um objetivo de sequestrar uma pauta. Eu já vivenciei isso politicamente outras vezes, já acompanhei, já assisti com outros, né, onde uma pauta que é de um grupo é a pauta do meio ambiente e a outra pauta não é. Despoluir o rio não é pauta de meio ambiente, ou seja, o que o governo está mandando aqui para casa não é meio ambiente. Meio ambiente é o requerimento que poderia, e aí eu quero colocar o poderia, tá? Poderia ser um instrumento simplesmente para quê? Para protelar um projeto de despoluição. É esse o objetivo? Não é? Não sei. Eu estou aberto ao diálogo. Sempre estive, já tive várias construções junto com a deputada Mônica, junto com o mandato da Mônica. Eu pedi vistas. E reitero, deputada Marcialia, quando a senhora fala de um alinhamento político, isso, e a senhora coloca a aspa, o alinhamento político é verdadeiro. A senhora pode retirar a aspa, porque a aspa não existe. É graças a não ter a aspa que, como eu disse e repito, eu já fui o voto de Minerva para aprovar requerimentos em outra comissão que eu entendi corretos, que eram de um deputado do PSOL, que eram de uma deputada do PT. Assim como também já pedi vista de uma série de outros requerimentos que eram de deputados do PT, e assim por diante. Então eu quero que os senhores entendam a questão, o papel que eu estou aqui na casa. Meio ambiente, sim, proteção animal especialmente, e diálogo acima de tudo.
Com relação a esse requerimento, eu pedi vistas. Eu pedi vistas baseado em alguns argumentos que vieram até a mim. Primeiro, de fato, a audiência pública ela pode ser realizada. A vinda do secretário, ele já veio, certo? Então passa a ser... Não, ele já veio e já falou desse assunto, eu participei. Né? Ele participou e eu fiz perguntas, inclusive, né, em relação a esse assunto. Então, mais uma vez, eu quero reiterar, estou aberto ao diálogo, não tenho aspas nos meus alinhamentos políticos, eles são muito tranquilos e, através do diálogo, eu estou à disposição. Se os senhores consideram fundamental, né, a aprovação, como eu disse, estou à disposição para dialogar. Né? Agora, claro, sequestrar a pauta e dizer que é isso e acabou, os amigos, os inimigos e acabou, ok, é uma estratégia muito mais eleitoral do que política. Agora, se a gente quiser fazer política, eu estou à disposição. Muito obrigado. Dando sequência aqui, então, passo a palavra ao deputado Adalberto Freitas, para que possa fazer uma questão de ordem. Boa tarde a todos, os deputados aqui presentes, boa tarde ao presidente e aos pessoal que estão aqui nos ouvindo, pela TV da Assembleia também. Eu quero deixar meu posicionamento aqui favorável a tudo que o nobre deputado Garney falou aqui. Apoio tudo que o senhor falou, pode contar com o meu apoio no que o senhor colocou aqui, porque eu participei de uma audiência pública, né, na cidade de Itapecerica da Serra, e foi um palanque político. Né? Foram armadas situações lá de pessoas de um determinado partido que tomaram conta dessa audiência pública. Né? Então, tudo bem, então era uma audiência pública de meio ambiente, mas se transformou em uma audiência política. Né? Como a gente ouve por aí, né? O pessoal vai fazer um enterro, começa a virar palanque político e tudo mais. Então, eu estou de acordo com o senhor, e aqui existe realmente elemento político na casa, graças a Deus tem esse elemento político, né? Porque senão as coisas estariam, né, de qualquer jeito, de qualquer forma. Né? Então, e esse elemento político normalmente é pela maioria. Né? E pode ser que a minoria, às vezes, tem alguma coisa a falar contra, né? Quando não é um alinhamento deles, eles vão sempre reclamar, vão sempre duvidar, vão sempre contra, mas no final a gente sabe que isso aqui é uma casa política, e casa política, casa onde existem vários partidos como essa aqui, não tem como ser as coisas do jeito que a pessoa quer. A pessoa não pode chegar aqui e falar, eu quero desse jeito e vai ser desse jeito. E não é só aqui, é no mundo todo. A gente sabe que toda casa, todo poder legislativo existe muita conversa, muito diálogo e muita decisão. E muitas vezes a decisão não é de acordo com o que a pessoa quer. A pessoa vem aqui para casa achando que ela é a dona do mundo, o dono do mundo, que quer que seja do jeito dela, e às vezes não é. Nós nos representamos aqui a sociedade. Se a maioria da sociedade nos mandou para cá e a maioria quer uma determinada situação, vai ser daquele jeito. Deixa o pessoal falar, deixa o pessoal espernear à vontade, porque não tem jeito. Vamos levar do jeito que a casa aqui compõe, todos os parlamentares aqui, as decisões de todos os parlamentares têm que ser respeitadas. E se o senhor pediu vistas, o senhor tem que ser respeitado como parlamentar. Muito obrigado. Dando sequência aqui com a palavra do deputado Dirceu Dalben. Senhor presidente, nobres deputadas, deputados, sempre agradecendo a Deus pela vida, pela saúde e a honra de participar dessa Casa de Leis e dessa comissão. Quero aqui fazer um breve comentário, sucinto, com relação a pedido de vista. Eu também entendo que é regimental, cada parlamentar tem o seu direito de fazer o pedido de vista, e isso não impede que o parlamentar defenda ou não uma matéria ou outra. Quero aqui dizer que a deputada Márcia Lia foi muito feliz na sua fala com relação à despoluição do rio Tietê. Realmente, há décadas que nós vemos matérias sobre isso, investimentos sobre isso, e pouco resultado. Espero que definitivamente, com esse novo projeto, se aprovado, realmente aconteça a despoluição e a melhoria da qualidade da água e do meio ambiente. É o meu primeiro mandato, não acompanhei nos mandatos anteriores. Acredito que os deputados que aqui estavam devem ter fiscalizado, e se houve desvio de recursos, deve ter CPI ou deve ter denúncia ao Ministério Público, devem ter feito isso, porque nós somos aqui novatos nesse parlamento, apesar de sermos experientes na vida pública,
mas eu não participei. Então, acredito, se houve, e deve ter denúncia de deputados, a casa deve ter tomado providência. Mas com relação ao investimento no Tietê, eu acredito que a casa, se for necessário, tem que melhorar o projeto, e se aprovado, temos que fiscalizar para que realmente aconteça. Mas quero aqui dizer à comissão e ao deputado Bruno Unganem que conheço a sua história, sei do seu trabalho, sei da sua militância e sei que a sua boa intenção. Muitas vezes a gente é mal interpretado, mas faz parte. E aqui nós estamos num parlamento de diversidades. Cada um tem o seu pensamento e tem o seu livre arbítrio. Eu tenho a minha liberdade de pensamento e de agir. Não sou aqui tutelado por ninguém, nem pelo governo, nem pela oposição e nem por colegas. Procuro ser simpático a todos e, dentro da minha consciência, fazer o que é melhor para o meu país, para o meu estado e para a região e o município que eu vivo. Diante disso, eu quero pedir vista do item 5. Bom, é regimental o pedido de Vossa Excelência. Item 5, tem vistas do deputado Dirceu Dalben. Dando sequência aqui à nossa reunião de hoje, no item 1, projeto de lei 221 de 18, de autoria do deputado Padre Afonso Lobato, que dispõe sobre o mapeamento das zonas litorâneas para a instalação de usinas de energia maremotriz no Estado. Foi relator... Desculpe, É só dar sequência na discussão, você entra. Foi relator o nobre deputado Adalberto Freitas, que deu seu parecer contrário ao projeto. Tem cota do deputado Dirceu Dalben e tem um voto em separado do deputado Luiz Fernando Teixeira. Como nós temos 2 pareceres, nós vamos entrar em discussão. Entrou em discussão aqui, os relatórios. Peço a palavra, presidente. Com a palavra do deputado Dirceu Dalben. Eu até estou pedindo a palavra antes dos 2 relatores, até porque, data vênia e com todo o respeito ao relatório do deputado Adalberto Freitas, muito bem elaborado, meu amigo, meu colega, e também do deputado Luiz Fernando, eu acredito que não há nada que impeça a aprovação do projeto na questão do mérito da legalidade. Mas eu entendo, analisando o projeto, e quero aqui compartilhar com o deputado Adalberto Freitas e com o Luiz Fernando, deputado, e com os demais da comissão, de que a nossa assessoria, juntamente com esse deputado, analisando o projeto, nós encontramos que já existe na casa um projeto semelhante a este. E aí eu estaria propondo aqui, na minha cota, de que, se for possível o entendimento dessa comissão, que nós juntássemos os 2 PLs e analisássemos de uma forma ampla os 2 e votássemos em conjunto. Então, vou ler rapidamente aqui uma parte do meu voto e para entendimento das deputadas e dos deputados. Ao que parece, salvo o melhor juízo, a proposta legislativa do nobre deputado Afonso Lobato já estaria contemplada por meio do projeto de lei 640 de 2009, contando inclusive com o beneplácito das comissões desta Casa. Assim, considerando que o presente projeto versa sobre matéria análoga ao projeto de lei 640 de 2009, propomos a anexação deste nos termos do dispositivo disposto no artigo 179 do regimento dessa Casa, a fim de que possa ser analisados conjuntamente. Então, está aí, de posse dos deputados, das deputadas, o fundamento onde eu traço aqui em poucas palavras o que eu pesquisei, o que eu analisei e o que fundamenta o sentido de nós anexarmos esse e aproveitar já os pareceres favoráveis das comissões no projeto 640, que trata do mesmo assunto. E que, no meu entendimento, ele não cria uma matriz, ele faz um mapeamento da faixa litorânea, e isso eu acredito que é algo importante para aprovarmos aqui. Data vênia, os meus respeitos aos relatores, o Adalberto Freitas, que é contrário, e ao Luiz Fernando favorável, que é o meu entendimento
de ser favorável também, juntando as duas matérias, senhor presidente e nobres colegas. Palavra, senhor. Ainda em discussão, eu vou passar a palavra tanto ao Luiz Fernando quanto ao deputado Alberto, mas então, só para esclarecer aos membros da comissão, nós temos a possibilidade de caminhar com o que sugere o deputado Dirceu Dalben e também vamos manter aqui os dois relatores, os dois relatórios. Então, a cota que o deputado Dirceu Dalben me corrija se eu estiver errado, é que existe um projeto semelhante na casa, que já passou por todas as comissões, está pronto para ser votado, que o senhor entende que é muito semelhante ao projeto que nós estamos discutindo aqui. Então, a gente encaminharia, se for aprovada a proposta do Dirceu Dalben, a presidência da casa, que vai avaliar tecnicamente se o senhor tem razão ou não, e aí, em seguida, ou anexa ou não, e aí põe, se positivo, pode estar pronto para ser votado. Se não, mantém aqui e a gente teria que deliberar novamente. Então, só para esclarecer também aos demais deputados. Ainda em discussão, com a palavra o deputado Luiz Fernando. Senhor presidente, nobres pares, eu relatei esse projeto, né, e na mesma sessão veio um projeto também do mesmo autor, relatado pela deputada Mônica, da bancada ativista, e essa comissão aprovou. O que pretende este projeto do deputado Afonso Lobato, do PV, é autorizar, não é obrigar, é autorizar o Estado a fazer o mapeamento das zonas litorâneas. Ponto. Só isso, é um projeto autorizativo, né? E o que ocorre, deputado Dalben? Eu concordo com Vossa Excelência que já existe um projeto na casa, mas esse projeto está pronto para ser votado desde 2009, há 10 anos atrás. O projeto, quando não vai para a pauta, é porque o governo acha muito extenso e traz obrigações a esse projeto. É diferente, nós estamos tratando de coisas distintas. O projeto da deputada, da falecida deputada do Partido dos Trabalhadores, Maria Lúcia Prandi, pretende efetivamente instituir um programa de incentivo às fontes alternativas, amplo, a todas as fontes. O projeto passou por todas as comissões, está pronto para ser votado desde 2009 e não vai prosseguir. Não vai prosseguir, primeiro, porque a autora já não está mais aqui. E segundo, porque não vai prosseguir, porque é o trâmite nessa casa. São milhões de projetos prontos para votar, mas o governo não aprova. Então, o nosso parecer, primeiro, ele veio no sentido de dizer o seguinte: é um direito do deputado propor projeto de lei. Segundo, ele fez isso separado. O que ele fez? Ele pegou da Mônica, ele pegou da Maria Lúcia, e fracionou, desmembrou. A deputada Mônica, da bancada ativista, relatou e nós já aprovamos. O senhor, eu e todos nós aqui aprovamos. O que pretende o deputado Afonso Lobato é esse também, aprovar para seguir. Se nós apensarmos a esse, vai ser mais um projeto que nós vamos tolher do deputado a possibilidade de seguir, porque o governo já disse, isso aqui não vai passar. São 10 anos que está na comissão, que está pronto para votar, na ordem do dia, mas não vai entrar na ordem do dia. Então, assim, eu rogo a Vossa Excelência, e eu não tenho nem procuração do deputado padre Afonso Lobato para fazê-lo, mas, assim, eu entendo que nessa crise energética, com todas as violências que nós temos feito ao meio ambiente, na Baixada Santista, para o senhor ter uma ideia, já tentaram levar uma termoelétrica que a essa casa é quem brecou. Eu é quem tive à frente desse processo, tivemos uma frente parlamentar, mas assim, para evitar essa violência que é levar a possibilidade de fazer estudo para ver se é possível ou não. Eu falava com o deputado Adalberto Freitas e ele veio me relatar o seguinte: olha, isso aqui é uma série de senões para essa coisa, mas não é uma obrigação. A ideia é fazer estudos, promover estudos, até porque o Estado ele tem que ter na mão dele todas as opções. E não existem, infelizmente, esses estudos. Por isso é que o projeto do deputado Afonso Lobato pretende que nós autorizemos ao governo a promover estudos. Não determina qual é o tempo que ele tem que promover, mas assim, a gente já antecipa, olha, estamos te provocando para fazer. Essa é a proposta dele e eu entendo o seguinte: a sua cota tem sentido, porém é parar. É a mesma coisa que a gente rejeitar esse projeto.
a pensá-lo a esse mais extenso, nós estaremos, na verdade, rejeitando o projeto. Queria pedir a Vossa Excelência que fizesse essa análise por essa coisa e pedir aos nobres pares que a gente pudesse autorizar o Estado de São Paulo, o governo do Estado de São Paulo, a promover os respectivos estudos dos mapeamentos das zonas e tal, para que, quando e se for interessante, nós possamos utilizar isso, seja diretamente, seja através de parcerias público-privadas, enfim. Muito obrigado, senhor presidente. Dando sequência aqui à discussão, com a palavra o deputado Adalberto Freitas. Vou ser bem rápido aqui. Eu estava realmente conversando com o deputado Luiz no começo, né? E só quero fazer um comentário referente a esse projeto. Por ser do ano de 2009, na ocasião estava muito em voga o pessoal usar energias alternativas. E de lá para cá, como o senhor bem, que são 10 anos, né? O senhor pode ver, a energia fotovoltaica está em todo local. Então, nesse período todo, de 2009 a 2019, nós estamos avançando, é difícil uma pessoa hoje que não saiba o que é energia fotovoltaica. A gente vai nas estradas, tem LED já que estão com placas pequenas, né? Em vários outros locais, essa energia de fotovoltaica, ela provou que é uma energia limpa, que é mais em conta, tudo. Então, nesses 10 anos que o senhor falou, ela se destacou, né? E eu estou realmente, o meu voto, o contrário, foi referente ao alto custo para implantação, a baixa eficiência, os altos investimentos para implantar isso, né? E há risco também de vazamento, contaminação de óleos. Então, ou seja, na minha ideia, assim, se nós sabemos que é uma coisa que não é boa, que poderá trazer problema, então para que estudar uma coisa que a gente já sabe que vai ser negativo? Mas eu gostaria de acompanhar aí o pensamento aí do deputado Dalben, para a gente poder votar em conjunto com esse outro projeto de lei aí, e também, conforme conversei com o deputado, mesmo sendo, no meu relatório, sendo o contrário, nós vamos colocar em votação, nós vamos avançar aí para a gente poder autorizar esses estudos aí. Deputado, Vossa Excelência retira mantém o seu relatório, porém vai acompanhar o deputado Dirceu, é isso? Perfeito. Bom, dando continuidade à discussão aqui, com a palavra o deputado Bruno Ganem. Bom, com relação ao projeto do deputado Afonso Lobato, eu vejo de maneira bastante positiva e eu entendo, a gente até estava conversando aqui sobre isso, de fato, a questão de custos, ela hoje tem uma certa desvantagem, mas a gente não pode também esquecer que a questão do custo está muito associada a volume, né? A você ter efetivamente uma escala. Ou seja, a energia eólica inicialmente era extremamente inviável, mas aos poucos ela foi se viabilizando. Mas, de fato, a maremotriz ela está hoje dentro daquilo que se vê como potencial. Eu acho que seria interessante o projeto. Aí, enfim, eu sou a favor do projeto, esse é meu voto, mas eu gostaria lá na frente, apenas para registrar, de colocar de alguma maneira uma emenda, eu vou propor, inclusive, ao próprio autor, para que conversar, entender a ideia de incluir também a energia das correntes marítimas, que tem aí um potencial impressionante, né? É claro que a lógica é um pouquinho diferente, né? Vamos colocar que é como se fosse uma energia eólica, só que ao invés de pegar a força do vento, pega a força das correntes marítimas. É um potencial impressionante e que está dentro do assunto. Aí eu acho que poderia estar contido nesse projeto que, ao meu ver, deve prosperar. Dando continuidade à discussão, ainda em discussão com a palavra o deputado Dirceu Dalben. Eu entendo e entendi aqui a colocação dos nobres colegas e realmente eu vejo a fala do deputado Luiz Fernando, deputado Ganem, deputado Adalberto Freitas, que contribui muito para o entendimento e também da formação do nosso voto. Mas eu vejo que o projeto 640 de 2009, da deputada Maria Lúcia Prandi, ele atende muito mais toda essa questão que foi falada pelo próprio deputado Ganem, e sem desconsiderar a fala importante do deputado Luiz Fernando, da dificuldade de tramitar projetos aqui na Casa de Lei.
Mas eu vejo, deputados, que a dificuldade vai ser a mesma. Tanto esse que nós estamos hoje debatendo, quanto 640, que já está aqui de 2009. Eu avalio que seria priorizar a energia que vamos gastar para colocar o projeto nesse que abrange a todos os mecanismos de energia renováveis e de forma de proteção ambiental. Então, eu continuo insistindo aqui no sentido de nós anexarmos, porque vamos gastar a mesma energia para aprovar que é só uma parte, ou não aprovar, ou de não colocar em pauta, e a energia poderia ser direcionada, de nossos esforços, para aprovar o da deputada Maria Lúcia, que, no meu entender, mesmo que alguém do governo não concorde, nós temos que ter o esforço de colocar, porque ele é uma peça que abrange vários segmentos, deputado Adalberto, e é de um instrumento de suma importância para energias renováveis. É só isso. E com todo o respeito ao deputado Luiz Fernando, que também, se não tivesse esse projeto 640, eu ia, com data vênia ao deputado Adalberto, eu ia votar no relatório do Luiz Fernando. Mas eu acredito que é mais importante estarmos centralizando energia e força dessa comissão e dessa casa no projeto mais abrangente. Ainda em discussão. Na verdade, eu não sei se caberia uma questão de ordem em relação a isso. Eu fui orientado aqui que, pelo regimento, em que pese a intenção do deputado, por estarem em momentos diferentes na tramitação, não seria possível fazer essa anexação neste momento. Teria que esperar esse projeto do deputado Afonso Lobato também passar por todas as comissões, e aí estaria no mesmo momento que o outro. E aí sim poderia ser anexado ou não. Não, está me informando a assessoria que é possível, independente do momento em que cada projeto esteja, que ele seja anexado após a aprovação dessa comissão. Então, caso a gente aprove aqui a cota do deputado Dirceu Dalben, ele vai à presidência e a presidência anexa ou não, independente da tramitação de cada um deles. É possível. E claro que sempre o mais antigo é que fica como principal, né? O outro acaba entrando como acessório. Dando continuidade aqui às discussões. Como é que vai votar, senhor presidente? Porque são três. Então, nós vamos. Encerrada a discussão aqui, a gente. Ainda em discussão, alguém mais inscrição para a discussão dos pareceres? Só queria ressaltar o artigo 179 do regimento, que prevê, foi fundamentado a minha cota em cima disso. Exatamente isso aqui que a gente está aberto aqui no regimento interno, no artigo 179, para quem depois quiser acompanhar. Bom, encerrada então a discussão, nós passaremos à votação. Como os três mantiveram os seus relatórios, e os dois relatórios, na verdade, a juntada, nós vamos colocar aqui os três em votação. Claro que cada um só vai poder votar em um, não dá para votar na cota em algum dos relatórios. Ou um ou outro. Portanto, nós vamos fazer por ordem. Sugestão? Claro. Eu ia sugerir de que colocasse a cota. Se a cota fosse derrubada, aí sim nós votaríamos no relatório a favor ou ao contrário. Mas é que tem antes da cota 2 relatórios, é só uma cota um dos relatórios, porque assim, se for aprovado, se for rejeitado o meu parecer, aí já não existe a sua cota, porque a sua cota é um adendo ao meu parecer, favorável, porque existem duas posições, uma rejeita e outra aprova. O seu requerimento, ele só cabe, a sua cota só cabe se for aprovado o meu. Então, talvez fossem votados os dois relatórios, aprovando e rejeitando, e depois se aprova ou não a cota. Eu queria só, senhor presidente, que a mesa, a assessoria pudesse esclarecer, porque eu penso que perde o sentido da cota se for aprovado antes um relatório ou outro. Eu vou seguir a orientação aqui de Vossa Excelência, que comunga aqui a assessoria. Nós faremos a votação inicialmente da cota, em sequência dos relatórios. Portanto, aqueles que quiserem derrubar aqui a cota apresentada pelo deputado Dirceu Dalben, basta a gente se manifestar. A cota precede ao relatório, segundo me informa aqui a assessoria, porque se a cota for aprovada, não há necessidade nem de se discutir nenhum dos dois relatórios, porque perde-se a função dos relatórios, sendo que existe um projeto semelhante a esse. Eu vou seguir esse parecer aqui, mas acho que aqui com uma organização simples a gente consegue, se for o caso, fazer a derrubada. Eu vou dar o comando de aprovado, então, em relação à cota, e aí a gente se movimenta aqui para que a gente possa
Então vamos lá, votação nominal 1 a 1. Portanto, iniciando aqui com a cota proposta pelo deputado Dirceu Dalben, anexando ao projeto 640. Passamos, por decisão aqui da presidência, vou fazer uma votação nominal. Por deputada Mônica, da bancada ativista, favorável ou contrário à cota? Uau. Projeto complexo. Antes de mais nada... Se nós aprovarmos a cota... Aí acabou os dois relatórios, não tem... Então vamos deixar bem claro, então, para esclarecer. Se a cota for aprovada, os dois relatórios perdem a sua função, sendo que o projeto vai ser anexado ao outro. Sim. É bem simples, por isso iniciamos pela cota. Sim, assim também como é relativamente simples a temática, né? É uma tristeza que a gente debata projetos do tamanho do Renasce Tietê com projetos como esse que vão morrer à míngua como se fossem a mesma coisa. Eu sou contrária à cota. Deputada Mônica, contrária à cota. Deputado Dirceu Dalben. Favorável, senhor presidente. Deputado Dirceu Dalben, favorável. Deputado Bruno Ganem. Bom, contrário para poder ser favorável ao projeto, ao relatório, Luiz Fernando. Contrário. Deputado Adalberto Freitas. Favorável. Deputada Márcia Lia. Eu sou contra. Deputado Luiz Fernando. Contrário à cota, senhor presidente. Portanto, 4 votos contrários, 2 votos favoráveis. Está rejeitada a cota. Passamos, então, à votação dos relatórios. Eu preciso falar quando cada um votou? Não. Então, o primeiro relatório do deputado Adalberto Freitas. Passamos à votação nominal da mesma forma, que é um parecer contrário ao projeto apresentado. Como vota? Vamos lá. Como vota a deputada Mônica em relação ao relatório apresentado pelo deputado Adalberto Freitas? A gente pode ir direto em como é que você vota em todos os relatórios? Pronto, vamos fazer assim. Como vota a deputada Mônica? Eu voto com o relatório do deputado Luiz Fernando. Então, relatório em separado. Isso. Com voto em separado. Como vota o deputado Dirceu Dalben? Voto com o relatório em separado. Como vota o deputado Bruno Ganem? Também voto pelo relatório em separado. Como vota o deputado Adalberto Freitas? Conforme conversaram com o doutor Luiz, eu voto também separado para a gente poder avançar. Como vota a deputada Márcia Lia? O relatório do deputado Luiz Fernando Teixeira. Como vota o deputado Luiz Fernando? De acordo com o nosso relatório, senhor presidente. Portanto, está aprovado o parecer com o voto em separado do deputado Luiz Fernando Teixeira. Dando continuidade aqui para concluir o item 6, um ofício da Câmara Municipal de Serra Negra encaminhando cópia da moção 1019 de apelo ao senhor governador João Dória e às secretarias de Estado, órgãos e demais setores públicos competentes para que sejam urgentemente reavaliados e revistos os critérios para determinar a quantidade de vacinas antirrábicas para animais de pequeno porte, que o Centro de Distribuição Logística do Estado de São Paulo vem atualmente encaminhando aos municípios, inclusive ao município de Serra Negra, vez que a quantidade de doses dessas vacinas é insuficiente para ser realizada qualquer campanha de vacinação animal, prejudicando o controle e a continuidade dos trabalhos visando a erradicação da raiva. Nada mais havendo a tratar, antes de encerrar a questão de ordem com a palavra do deputado Luiz Fernando. Foi aprovado nessa comissão uma criação de uma subcomissão que discutirá a qualidade da água da Billings. E aí, a coordenação da comissão e o senhor presidente inicialmente faz uma consulta aos nobres deputados que queiram fazer parte dessa subcomissão. Ela é específica, nós aprovamos para discutir a qualidade da água da Billings. E aí a ideia é saber quem é que quer participar e comunicar. Poderia ser comunicado aqui e consultado os que não estão, né? Podemos fazer as duas coisas, deputado. O deputado Luiz Fernando é o coordenador dessa subcomissão, presidente da subcomissão,
Acho que gostaria de comunicar os demais colegas e convidar os demais colegas a participarem da comissão. Nós faremos isso formalmente também, mas se algum colega que está presente aqui nessa comissão já quiser, de antemão, se manifestar para fazer parte, também acho que seria importante. Sim, Luiz Fernando, nós da bancada ativista, eu e Cláudia, queremos. Deputada Mônica. Eu gostaria também de participar. Deputada Adalberto Freitas já manifestando, e depois os demais nós faremos oficialmente, para a gente poder ter quórum na subcomissão também. Então, agradecendo muito aqui a presença de todos os deputados, deputado Luiz Fernando, deputada Marcialia, deputada Mônica, deputado Dirceu Dalben, deputado Bruno Ganem, deputado Adalberto Freitas. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião.